Om Stapakaya Chandamasya Sarvadharma Isvarokni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todos os caminhos, religiões e vias. Reencarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio da leitura e contemplação do néctar das palavras dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, o Sri Ramakrishna Katamrita. Colossal livro, escrito por Mahendranath Gupta, um livro de 5 volumes, que estamos encerrando aqui, não é? Com um ano de apresentação desta série, estamos chegando aqui a esse episódio, completando esse primeiro volume, primeiro de 5 volumes. Com a graça de Deus, chegamos até aqui, e eu tenho certeza que muitas pessoas encontraram um caminho de centrar a sua mente fixamente no caminho do amor e da devoção a Deus, através da exposição desses ensinamentos verdadeiramente nectários de Sri Ramakrishna, apresentados de modo tão especial no Sri Ramakrishna Katarita. Estamos no dia 27 de outubro de 1885, naquela casa onde Sri Ramakrishna está para tratar da sua saúde. Ele está na fase terminal de um câncer na garganta, e reunido com ele estão muitos devotos, e uma figura muito importante nessas conversas que estamos tendo aqui nos últimos episódios é a figura do Dr. Sarkar, um médico, que é o médico pessoal de Sri Ramakrishna, uma pessoa muito interessante, alguém que tem uma verdadeira admiração por Sri Ramakrishna e ao mesmo tempo tem um antagonismo muito grande por toda a expressão de devoção muito expansiva. Definitivamente não pode ser considerado aqui um Bhakta nesse sentido que Sri Ramakrishna é. Tem muitos problemas em aceitar as encarnações de Deus, os êxtases, ao mesmo tempo que se vê tão envolvido, que todos os dias está com Sri Ramakrishna muitas e muitas horas, e nas conversas que tem com Thakur e com os devotos apresenta esse antagonismo entre a mentalidade que tem dificuldade de crer tão vivamente, ao mesmo tempo que busca. Ele é um aspirante espiritual, sem dúvida nenhuma, mas é um aspirante espiritual mais no caminho do conhecimento, e um conhecimento sem experiência não é verdadeiro conhecimento. Muito disso está aqui, mas ele é bem intencionado. E estávamos aqui, então, nessa conversa, e Sri Ramakrishna falava do desapego, que é importante para conseguirmos ter a experiência de Deus, não é? E nós vamos seguir daqui com a esperança. Eu vou tentar ser muito mais breve nos meus comentários, para que pura e simplesmente a audição desses ensinamentos, claro que de vez em quando eu vou comentar, para que possamos concluir aqui essa sessão e nisso concluirmos esse primeiro volume. E é meu objetivo fechar essa série nesse episódio. Vamos ver se eu consigo. Além da fala e da mente, a verdadeira natureza de Brahman não pode ser descrita. Esse é o subtítulo que o Mahendranath Gupta coloca. Como vocês sabem, né, eu sempre faço essa introdução dizendo que este Sri Ramakrishna Katarita foi concebido por Mahendranath Gupta, um discípulo de Sri Ramakrishna que conviveu com o mestre entre 1882 e 1886. Aqui estamos em 1885. Próximo do final da lila visível de Sri Ramakrishna. Mahendranath Gupta mistura as datas, e quando vamos começar o segundo volume, vamos ter um retorno a muitas conversas antigas. Porque é assim que ele concebeu. O livro, o Evangelho de Sri Ramakrishna, The Gospel of Sri Ramakrishna, muito conhecido, já segue mais uma linearidade das datas. Da maneira como Mahendranath Gupta fez, foi assim, pegando várias reuniões e dividindo às vezes mais tematicamente e tudo mais. Então, quando recomeçarmos o segundo volume, com a graça de Deus, nós vamos ter novamente conversas antigas, anteriores. Não é que estejamos indo aqui para o fim da jornada visível de Sri Ramakrishna, mas nesse momento estamos nessa época.
Então, além da falha da mente, a verdadeira natureza de Brahma não pode ser descrita. Xian Bose, que é um dos devotos, tá bom? Ele diz: o que restará quando ambos os espinhos forem jogados fora? Sri Ramakrishna dizia: você precisa de um espinho para tirar outro. E depois que você tirou o espinho, o outro espinho que serviu como alavanca também não é necessário. Querendo dizer aqui que você precisa das práticas para alcançar, e depois as práticas não são tão importantes, porque você já alcançou. Então, esse devoto diz, né, usando a analogia, o que restará então da própria identidade quando alcançado for esse objetivo, Brahma? Sri Ramakrishna diz: a consciência é eterna e sempre pura. É isso que sobrará. A essência. Como posso deixar isso claro para você? Se alguém lhe perguntar qual é o gosto do ghee, ghee é a manteiga clarificada, né, que da tradição hindu é utilizada como uma forma de azeite para usar as lamparinas, né? Se vende nos mercados brasileiros, você pode encontrar. Não é tão simples, mas você encontra essa manteiga que é muito cara aos indianos e é usada nos serviços religiosos. E ela tem um gosto, né? Então, qual é o gosto do ghee? A pergunta de alguém. Como você poderia explicar? No máximo, você pode dizer: é como ghee. É, de fato. Uma menina disse à amiga: seu marido chegou. Diga-me, qual é a alegria que você sente? A amiga disse: irmã, você só vai saber quando tiver marido. Como eu posso lhe contar? Isso aqui é uma analogia também muitas vezes feita, né? A criança não tem ideia do relacionamento romântico. Esse sabor da vida romântica não pode ser explicado para a criança. Só vai saber quando ela tiver essa sensação, né? Então, continua Thakur. O Purana diz que quando Bhagavati, a mãe divina, nasceu na casa do Himalaia, ela se mostrou a ele de várias formas. Quando Giriraj, o senhor das montanhas Himalaia, a viu de muitas formas, ele disse a ela: mãe, posso agora ter a visão de Brahma mencionada nos Vedas? E Bhagavati respondeu: pai, se você quiser ver Brahman, você deve ter a companhia de pessoas santas. Aqui o ponto é, não vou entrar aqui muito no profundo dessa descrição aqui, do Purana, porque vai eliminar aqui o objetivo que eu estou de ir mais rápido hoje aqui nos comentários. Mas o sentido é, a visão de Deus não pode ser separada das práticas. Claro que depois que você alcança a visão de Deus, as práticas não são mais necessárias. Mas até lá, não é? Esse é um ensinamento muito, muito, muito concreto, Sri Ramakrishna. Muitas vezes as pessoas podem achar, né, que a sua expressão assim, desconectada de símbolos sectários, pode identificar que ele é um antagonista de qualquer adesão a práticas e a tradições. Não é isso. Sri Ramakrishna, ao contrário, diz que você precisa ser muito sério. Mas o profundo dessa busca é a busca por Deus. Às vezes nós podemos confundir a busca por uma adesão muito firme à religiosidade, mas que nos faz presos à paixão e ao amor que nós temos pela forma religiosa, não necessariamente pela busca por Deus. Se você aprofunda a busca por Deus, você o encontrará. E aí todas as austeridades e práticas e tudo mais terão sido aquele veículo que você utilizou para chegar no lugar. Não é? Muito bem. Por isso ele diz: se você quiser ver Brahman, você deve ter a companhia de pessoas santas. E aqui é muito importante. A companhia de pessoas santas é muito importante por quê? Porque algumas pessoas têm a capacidade de transferir espiritualidade. Swami Vivekananda dizia isso. Eu aprendi com meu mestre, Sri Ramakrishna, que certas pessoas têm o poder de dar anseio por Deus. Não é algo que você simplesmente receba objetos. Você recebe a potência da busca. E isso a pessoa santa, verdadeiramente santa, pode dar. Não é? Então aqui é a busca por Sadhu Sangha. Sadhu Sangha é muito complicado de se pensar porque a gente pensa nisso como congregação. Não é assim. Você pode estar numa congregação com pessoas nada santas. Pessoas muito atrasadas, não avançaram muito. Não quer dizer que a congregação seja ruim, mas não é exatamente isso daqui que estamos falando. Não é? Muito bem. Continua Thakur. O que Brahman é não pode ser explicado em palavras. Alguém disse: tudo foi tornado impuro pela língua, mas Brahma nunca foi contaminado. Isso significa que os Vedas, os Puranas e os Tantras e outras escrituras podem ser consideradas contaminadas, porque são recitados pela língua dos homens. Mas o que Brahman é, ninguém ainda foi capaz de expressar em palavras. Então Brahman ainda não foi contaminado. Não se pode descrever em palavras o jogo e a comunhão com Satchitananda. Só sabe quem o experimentou.
Aqui Sri Ramakrishna diz, né? Também uma coisa muito clara do seu ensino. Tudo que você ouve nas escrituras é como se fosse uma lista de compras para você ir comprar. Mas a experiência pessoal do conhecimento de Deus, ela não pode ser escrita nas escrituras. As escrituras não são inúteis, mas elas não são exatamente a comunhão com Deus. A comunhão você precisa experimentar, né? Um pouco daquilo que ele já havia falado antes, né? Como você vai descrever o gosto de uma coisa para alguém? Né? Como que você vai explicar para uma criança o sabor do relacionamento romântico adulto? Não há como. Ela precisa amadurecer para chegar lá. Né? Capítulo 3. O orgulho de um erudito, o vício e a virtude. Dirigindo-se ao médico novamente, Sri Ramakrishna diz: olhe, você não pode atingir o conhecimento até que esteja livre do ego. Há um ditado: quando serei livre? Quando eu deixar de existir. Eu e meu são ignorância. Tu e teu são conhecimento em relação a Deus, ok? Um devoto diz: ó Deus, somente você é o fazedor. Somente você faz tudo. Eu sou apenas um instrumento. Eu faço o que você me faz fazer. E todo esse esplendor, esse universo e este é tudo seu. Esta casa, essa família é sua, nada é meu. Eu sou seu servo. Eu tenho apenas o direito de servi-lo como você ordena. Aqui ele está fazendo isso muito claro, né? O devoto, o caminho da devoção é esse, que vê Deus como o senhorio de tudo, o senhor de tudo. Então, nesse sentido, o que é quebrar o ego aqui para Sri Ramakrishna? Não é que você desapareceu. Eu sei que tu é o dono de tudo. Então veja que aqui existe uma identificação de diferenciação muito clara. Sri Ramakrishna não é o ensinamento do Advaita Vedanta. Como você tem que perceber que você é Deus. Não. Deus, você é o instrumento de Deus. Deus é o agente, o desfrutador através de você e das experiências, mas as experiências em você existem. Só que você se coloca na rendição completa a Deus. Então veja que o trabalho aqui de destruir o ego é destruir o ego pequeno, o ego que se acha o fazedor. Veja que isso não tem rigorosamente nada a ver com os caminhos do budismo e o caminho do Advaita Vedanta. Aqui a proposição não é que você vai se desfazer em alguma coisa e que você vai se despersonalizar. A sua personalidade superior e verdadeira e autêntica é aquela que reconhece que você é um agente de Deus. Ok? Muito bem. E ele diz isso para o médico, porque o médico é o homem do conhecimento. É o homem que vai alcançar a ideia do eu sou aquilo. Não tem rendição a ninguém, rendição a nada, devoção a ninguém, devoção a nada. Ele admira todos igualmente porque todos são uma coisa só? Sri Ramakrishna não ensina isso. Muito bem. Qualquer pessoa que tenha lido um pouco começa imediatamente a fingir. Tive uma conversa sobre Deus com Kali Krishna Tagore e ele disse: eu sei de tudo isso. Eu disse: uma pessoa que visita Delhi se gaba disso? Um babu sai por aí dizendo que é um cavaleiro. Sri Ramakrishna está falando aqui do grande Tagore, né? Do pai daquele que viria a ser conhecido, grande poeta Tagore, né? Como eu já disse aqui em outra oportunidade, ele foi visitar a casa de Tagore, o famoso Tagore, ganhador do Prêmio Nobel. E o pai dele era um grande erudito, um grande sábio. E dentre as criancinhas que estavam correndo lá devia estar o Tagore, que inclusive fez menção a Sri Ramakrishna. Mas Sri Ramakrishna estava dizendo que o pai dele era todo ele tomado de um orgulho de erudição. E aqui é muito claro o que ele diz. Quando você aumenta esse peso da erudição do conhecimento, é muito difícil você se manter humilde. Então ele diz, quando foi conhecer Tagore e falou sobre as coisas espirituais que Sri Ramakrishna experimentou, Tagore disse, eu conheço. Conhece nas letras. E Sri Ramakrishna disse, então será que alguém que visita Delhi se gaba disso? Se gaba de conhecer? Ele diz, um babu sai por aí dizendo que é um cavaleiro, ou seja, a exortação da ideia de você ser erudito, de você ser sábio, advém desse orgulho, né? O orgulho dos títulos, né? De pandita, de grande personalidade, né? Então, Shyambose, ouvindo isso, Sri Ramakrishna diz, mas Kali Krishna Tagore tem grande respeito por você. E Sri Ramakrishna responde algo que é um pouco ríspido, né? Ele diz, o que posso dizer, irmão? Havia uma necrófaga no jardim do templo de Dakshinawar, tão inchada porque ela tinha... Necrófaga não é bem necrófaga. Mas vamos lá.
tão inchada porque ela tinha algumas joias. Um dia, enquanto ela caminhava pela trilha, algumas pessoas passaram por ela. Com raiva, ela gritou para eles: saiam da minha frente! Se ela pudesse ser tão arrogante, o que eu posso dizer do orgulho dos outros? Ela era uma catadora de lixo, na verdade. Mas ela era uma. Aqui não sei, né? Mas eu acho que é isso. Ela era uma pessoa de casta muito baixa. Mas ainda assim ela tinha algumas joias. E nisso ela tinha grande orgulho, grande, né? E se colocava diante dos outros de modo muito altivo. Dizia Sri Ramakrishna, assim, mesmo essa pessoa, que é considerada por todos um pária, uma pessoa de baixa casta, consegue ter esse orgulho, o que dirá daquele que é reconhecido por todos como um grande erudito? Então que Sri Ramakrishna reafirma o problema do peso da erudição. Shambhose então diz: Senhor, há punição para os pecados. Como você pode dizer que Deus está fazendo tudo? Uma pergunta muito boa. Diz: se afinal de contas Deus é o agente de tudo, como existem aqueles que agem pecaminosamente? Como existem aqueles que pagam pelos seus erros através da lei do karma? Se é Deus que está sempre agindo, não é? Então, Sri Ramakrishna diz: você tem o intelecto de um ourives. O que significa isso? Swami Vivekananda, Naren, explica. O intelecto de um ourives significa uma mente calculista. Porque ele já está ali há bastante tempo e explica, né? Sri Ramakrishna fala muito por essas linguagens figuradas, né? E Sri Ramakrishna diz: eu lhe digo, coma as mangas. Qual a utilidade de calcular quantas centenas de árvores há no pomar? Quantos milhares de galhos? Quantos milhões de folhas? Por que calcular tudo isso? Você veio para comer mangas, comas. O que ele está querendo dizer com isso? Você pode não entender. Como pode ser Deus o agente, se afinal de contas existem tantas personificações? Se afinal de contas somos exortados a agirmos bem? Se afinal de contas existe uma lei de causalidade? Se afinal de contas é tudo a vontade de Deus e Deus faz tudo? Como pode haver algum raciocínio sobre virtude e não virtude? Sri Ramakrishna está dizendo para ele: não queime a sua mufa com isso. Aprecie o prazer da comunhão com Deus. Se você crescer no amor por Deus, é certo que você vai agir bem. Se você começar a crescer no sentimento de que você é agente de Deus, como você agirá mal? Então você vê que há uma consequência, há uma conciliação. O que vem primeiro? O que vem primeiro nesse círculo? Então, esse é o ponto, Sri Ramakrishna. A verdadeira espiritualidade é rendição, entrega, ir ao fruto, ir comer as mangas. Alguém entrou num pomar de mangas, viu aquelas árvores todas, em vez de comer as mangas, ele ficou contando quantos galhos cada árvore tem, quantas folhas, e não apreciou as mangas. Então, muitas vezes, em relação à filosofia e religião, temos sérias perguntas e perguntas e perguntas. Como foi que caímos? Haverá queda? Quais são os limites? O que acontece com a reencarnação? Como é possível que uma lagarta? Essas coisas. Se nós já nos percebemos seres espirituais, já percebemos de alguma maneira a luz dos ensinamentos dos grandes mestres, por qual razão nós não mergulhamos no âmago da questão? É isso que é uma questão está dizendo. Não é? Ele diz então para esse Shambhose: você nasceu nesse mundo para adorar a Deus. Tente ganhar amor e devoção pelos seus pés de lótus. Por que se preocupar com outras coisas? O que você ganhará filosofando? Veja, você pode ficar bêbado com apenas um pouco de vinho. Por que você tem que saber quantas medidas de vinho há na loja de vinhos inteira? Isso é muito sintomático no ensino de Ramakrishna. Muito sintomático. Vá ao âmago. Por que a prática de repetir o santo nome é importante? Por que a prática de ter um altar é importante? Por que a prática? Porque isso é relacionamento real e concreto. Você ocupa o seu tempo e sua mente e as suas ações em falar com Deus, em pensar nele, em agir de um modo devoto. Então a sua vida está automaticamente se tornando luminosa. Não é que você está maquinando estratagemas para esquematizar como cabe a Santíssima Trindade, como cabe a reencarnação, como cabe o livre-arbítrio. Não! Você está vivendo sobre a instância do amor. Nesse momento, você está experimentando uma vida integrada a isso. Já é a manifestação dessa graça. Por isso que devoção é meio e fim ao mesmo tempo. Porque não é um esgrima com sua mente deficiente, sua mente mundana, tentando entender o sentido das coisas. É impossível. Então mergulhe no âmago da questão. Não é? Doutor disse: além disso, o vinho de Deus é infinito. Ele não tem medida.
Então Sri Ramakrishna disse para Shambhose: dê sua procuração geral a Deus, coloque todo o fardo sobre ele. Se você entregar a responsabilidade a um sujeito honesto, ele o enganará? Cabe então somente a Deus saber o que irá punir ou não. O que Sri Ramakrishna está dizendo? Renda-se a Deus. Viva segundo a sua lei. Viva segundo os bons preceitos. Mentalize-o. Nisso você está se rendendo. Eu não sei, Senhor, se você vai me tirar desse mundo agora, se você vai me dar um câncer, se vai acontecer uma guerra, se eu vou ficar pobre. Eu não sei nada disso. O que eu sei é que eu estou confiando completamente em Ti. Então nisso você já está numa situação melhor. Então disse Sri Ramakrishna, no mundo mesmo, se você tem contato com uma pessoa honesta nesse mundo e você confia nela, ela não te trai. Imagine Deus. Né? Um pouco paralelo aqui com as palavras do Senhor Jesus, que diz: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu. Eles não colhem, eles não fiam, ainda assim, não ajuntam em celeiros, ainda assim Deus cuida deles. Ninguém se vestiu mais belamente do que os lírios do campo. O que ele está querendo dizer com isso? E vocês, grandes criaturas, em relação a essas, Deus não cuidará? Veja, é rendição a Deus. Não significa dizer que você não haja bem, você age. Mas o poder da coisa toda é de Deus, não é? Então, quando ele diz somente Deus sabe se ele irá puni-lo ou não, ou seja, a relação muito intrincada dessa lei do karma, a gente tem como entender isso? Não. E não importa. Não importa se estamos nesse caminho, não é? Então ele disse: dê sua procuração a Deus, coloque todo o seu fardo sobre ele, né? Tomai de mim, né? O jugo. Meu jugo é leve, disse o Senhor. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja que é uma relação entre você tomar as cargas de ser completamente filiado ao Avatara e ao mesmo tempo ele retirar todas as suas cargas. No momento em que você se recolhe aos pés de lotos de Deus, ele resolve as questões que você não pode resolver. Esse é o ensino. Este é o ensino. Não é? Algumas pessoas me perguntam assim: poxa, eu estou muito interessado nesse assunto de Vedanta e tudo mais, qual é a via? Sri Ramakrishna Karitaritai está apresentando para você um programa. É muito claro. Isso aqui é uma metodologia para a vida espiritual. Isso aqui não são palavras ao vento de um estático que estava emocionado em Bhakti e que você vai procurar os livros do Advaita Vedanta. Não, 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 não é nada disso. Jogue fora todos esses livros de análise complicadíssima do Driksha Viveka, da ideia da separação entre o observador e aquilo que é observado. Esqueça tudo isso. Esqueça tudo isso. Concentre-se profundamente no plano da rendição. Faça basicamente as coisas que você sabe que são relativamente normais e morais e renda-se. É isso. Pode parecer pouco estimulante para grandes mentes intelectuais, pessoas muito ativas que querem elas vencerem o mundo. São os tolos. Se você já superou essa veleidade, você pode recolher esse ensinamento de Sri Ramakrishna como grande e auspicioso. Muito bem. Nós vamos ver que isso não é fácil. Não é? Então, o médico diz: só ele, Deus, sabe o que está em sua mente. Como alguém pode descobrir isso? Deus está acima de além de todo cálculo humano. Então, Sri Ramakrishna não está aqui respondendo ao médico, está falando para Shambhose. Vocês, pessoas de Calcutá, têm apenas isso a dizer. Deus é parcial, porque ele faz uma pessoa feliz e outra miserável. O que quer que esses patifes vejam por si mesmos, ele vê em Deus. Ou seja, como eles acham que nós somos pessoas mesquinhas, como ele olha para si mesmo e pensa: eu sou assim, então ele pensa que Deus é miserável assim. Veja que Sri Ramakrishna usa uma palavra dura, esses patifes. A impressão que se passa por Sri Ramakrishna é que ele é um aprovador de tudo, porque tudo presta, tudo certo. Não é assim. O ensinamento de Sri Ramakrishna a respeito da majestade de Deus pessoal é óbvio. É óbvio. Ele é enfático nesse ensino. O ponto que cabe a você não é imaginar que você é Deus e descobrir isso através das Mahavakas do Advaita Vedanta. Não é esse o ensinamento de Sri Ramakrishna. É você se render a Deus e fazer, evidentemente, aquilo que você, como agente, faz. Não é? Muito bem.
Ganhar nome e fama é o objetivo da vida, dizia Sri Ramakrishna. Aí ele completa: Hen, um homem, costumava visitar Dakshinewar. Sempre que me via, ele dizia: bem, reverenciado padre, ganhar o nome no mundo não é a coisa principal? Veja, muito poucas pessoas dizem que o objetivo da vida é conhecer Deus. Esse homem tirava com Sri Ramakrishna, tratava Sri Ramakrishna assim com um falso respeito, querendo dizer: ah, está aí você, o grande reverenciado sadhu, não é verdade? Então é isso, né? No final das contas, todos buscam isso. E Sri Ramakrishna nunca buscou isso. Nunca fez propaganda de si mesmo. As pessoas iam até ele pela atração natural que tem. E ele dizia: para algumas pessoas é impossível compreender que alguém seja sincero nisso, não é? Então, muito bem. Capítulo 4. O grosseiro, o sutil, o causal e a causa maior. Shyambose diz: alguém pode nos mostrar o corpo sutil? Alguém pode demonstrar que esse corpo sutil deixa o corpo grosseiro? Estava querendo dizer para Sri Ramakrishna: é possível que alguém demonstre a realidade do espírito, a realidade do corpo fantasmagórico, da alma, ou algo que não seja material? E Sri Ramakrishna diz: um verdadeiro devoto não se importa nem um pouco em mostrar tudo isso a você. O que ele se importa se algum tolo acredita nele ou não. Ele não se importa se influencia algum sujeito importante ou não. Sri Ramakrishna está querendo dizer: cabe lutar para mostrar ao materialista que o materialismo é tolo? Outro dia, um monge da Ordem de São Ramakrishna, Swami Savapriyananda, maravilhoso orador, dizia: sabe, os devotos não entendem. O discurso da devoção não alcança os ateístas e materialistas, aos cientificistas. Veja, o Richard Dawkins, ele é um ateu, mas eu posso conversar com ele, ele vai me respeitar, porque o Vedanta, o Advaita Vedanta e as práticas meditativas do budismo, ele acredita. Ele diz: eu não acredito nada em Deus, em espírito, nada dessas bobagens. Mas eu acho que tem certa razoabilidade as coisas que os Advaitins dizem e os que os budistas dizem. E Swami Savapriyananda dizia: viu, é uma forma de argumentar. Sri Ramakrishna não diz isso. Veja como é um outro caminho, é um outro norte. E aqui é a minha crítica respeitosa, mas concreta e objetiva à pregação da Ordem Missão Ramakrishna. Tenta-se alcançar essas pessoas perdidas. Tenta-se alcançar essas pessoas atadas. Tenta-se alcançar essas pessoas que não vão conseguir captar nada de bom, com um discurso que torna aguado o ensinamento fundamental de Sri Ramakrishna. Então Sri Ramakrishna diz: um devoto, ele no caso, ok? Não tenta provar a nenhum materialista que existe alma. Que se dane se ele acredita ou não. Não cabe. Não cabe. Paralelo com o Senhor Jesus: não joguei as suas pérolas aos porcos, porque eles vão pisoteá-las, vão calcá-las, fazerem pedaços e até atacar você. Não adianta. Não adianta. É necessário que camadas sejam removidas. Não adianta. Não, e é ruim que você pegue as suas joias, a pérola do seu ensinamento espiritual, e dê para esses porcos. O que são os porcos? São aqueles que não têm a capacidade de entender que uma joia é uma joia. Não é que você esteja chamando uma pessoa de porca. O que você está querendo dizer é que o porco, o animal, não consegue compreender a subjetividade do valor de uma pedra. Então, nesse sentido, uma pessoa extremamente atada não pode compreender o discurso espiritual. Não adianta você querer fazer como os espíritas, que vão mostrar o ectoplasma. Não é por aí. Não se prova isso. Não tem como. Ok? Shyambose disse, então: bem, qual é a diferença entre o corpo grosseiro e o corpo sutil? Então, Sri Ramakrishna diz: o corpo que é feito dos 5 elementos é o corpo grosseiro. O corpo sutil é a mente, o intelecto, o ego, a substância mental, aquilo pelo que alguém desfruta de bem-aventurança de Deus e da comunhão, como ele é o corpo causal. Aqui Sri Ramakrishna está fazendo aquela separação, né? O corpo da comida, o corpo grosseiro, o prana que dá energia, o corpo do intelecto que diz: eu sou Marcelo, você é fulano, ciclano e beltrana, ligado aqui a esse aspecto cognitivo da nossa vida aqui relativa, e tem aquele corpo que diz eu. Muito bem, que guarda inclusive as referências das outras, né? Aí ele diz:
É o corpo causal, que é chamado de Bhagavanatanu, no Tantra. O corpo divino. E por último está a grande causa, que não pode ser expressa em palavras. Ou seja, ainda tem o corpo, né? O Anandamaya Kosha, a película que cobre o Atman, que não pode ser descrito. Que veja, você chegou ao topo, né? Aos chakras, né? Chakra da garganta você só fala de Deus, chakra da testa você vê Deus, chakra do topo da cabeça você não tem mais contato com o seu corpo. Claro, porque aí realizou-se uma separação de todos esses elementos e bainhas, né? E coberturas grosseiras. Então aqui está o ensinamento realmente técnico a respeito dessas coberturas sobre o ser verdadeiro, não é? Necessidade de disciplinas espirituais, a devoção somente a Deus é o que importa. Subtítulo: necessidade das disciplinas espirituais e conclusão: a devoção somente a Deus é o que importa. Este é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é? Muito bem. Não é um Vedanta assim genérico, né? Porque Vedanta é o conjunto de Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita. É esse conjunto de literatura que é chamado Vedanta. Existem muitos comentários sobre Vedanta. Se você tem uma sociedade Vedanta, qual Vedanta? Qual Vedanta? É o Advaita? É o Vishishta Advaita? É o Suda Advaita? É o Dvaita Advaita? É o Dvaita? É o quê? Sri Ramakrishna, se quisermos considerar que ele ensina um Vedanta, é o Vedanta da devoção, é mais uma escola devocional do Vedanta. Esse é o seu ensino reto e direto. Todas as vezes que a Ordem de São Ramakrishna ensina um programa de Advaita Vedanta, ela se afasta do ensino de Sri Ramakrishna. Concretamente. Concretamente. Vamos ver. Não é? Qual a utilidade de apenas ouvir tudo isso? Você tem que fazer alguma coisa. Sri Ramakrishna descreveu os 5 corpos que cobrem o ser, depois disse: qual é a utilidade de você simplesmente ouvir isso? Ou seja, pura e simples erudição. Você tem que fazer alguma coisa. Aí ele diz: qual é a utilidade de gritar cânhamo, cânhamo? Isso vai te deixar intoxicado? Cânhamo aqui é um elemento da maconha, né? Simplesmente por dizer maconha, você se torna chapado? Não. Não é? Você precisa fumar. Não é verdade? Muito bem. Você não pode ficar chapado mesmo esfregando pasta de cânhamo no corpo. Você tem que fumar um pouco. Qual é o fio número 41 e qual é o número 40 de linha, ok? Você não pode dizer a menos que trabalhe no comércio de fios. Uma pessoa no comércio não tem nenhuma dificuldade em escolher os fios de uma determinada qualidade. Então eu digo, pratique algumas disciplinas espirituais. Então você saberá tudo sobre o grosseiro, o sutil, o causal e a grande causa. Quando você orar a Deus, apenas ore por amor aos seus pés de lótus. Não peça para Deus para você entender essas coisas. Dirige-se a Deus pedindo amor pelos pés de lótus do Senhor. É essa oração. Veja, a oração não é para descobrir quando o mundo vai acabar, quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos, qual time vai... Não! Como faço para ter mais poder? Não! Me dê amor por ti. Quando você tem práticas espirituais, alguma prática, alguém que você se dedicou seriamente a qualquer prática, percebe que essas coisas não são lorota, percebe que essas coisas não são historinha. É por isso que até mesmo o idiota do ateu lá disse: as práticas funcionam, claro e evidentemente. Não é? Muito bem. Depois, aí continua outra cor. Depois que a Ralia foi libertada da maldição, Ramachandra disse a ela: peça uma bênção a mim. A Ralia disse: Rama, se você deseja me conceder uma bênção, conceda-me que mesmo eu nasça um porco, minha mente sempre resida aos seus pés de lótus. Já contei essa história, né? Era aquela moça casta que foi amaldiçoada, renasceu como uma pedra. Veja, renascer como uma pedra aqui é simbólico. As pedras são ascite, elas não têm alma. Mas aqui marcaram o ensinamento que a maldição foi tão poderosa que ela se uniu a algo que nunca poderia voltar, a possibilidade de conhecer Deus. Mas Rama tocou naquela pedra com o pé e nisso ela foi libertada. Então Rama disse: você me peça o que quiser, você é minha devota. Ela disse: eu peço apenas que você não me deixe esquecê-lo. Esse é o pedido do devoto, não é?
Não foi nascer em mundos superiores. Não, não foi isso. Não foi isso. Não foi ser rei do universo, não. Eu pedi, não me deixe esquecer de si. Mesmo que você me faça nascer como um porco, pelo seu poder inconcebível, me faça como porco, nunca esquecer de ti. Esta é a frase do devoto. Este é o caminho de Sri Ramakrishna. Não existe outro. Não é alternativo. Ou é Bhakti, ou é Jnana, ou é Karma. Não é verdade. O caminho de Sri Ramakrishna é exclusivamente de Bhakti Yoga. Se você quiser formar uma filosofia de Sri Ramakrishna, ela será uma teologia de Bhakti Yoga. E segundo as infinitas referências a Rama, a Krishna, a Chaitanya, especula-se aqui que seja uma teologia Vedanta Vaishnava. É muito óbvio, não é? Que esse Rama Krishna estivesse ensinando o Vedanta Vaishnava, com as suas próprias particularidades e maravilhas da sua introdução no nosso tempo. Não é? Assim como foi Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu, reconhecido como encarnação divina pelos membros da escola Gaudiya Vaishnava, apenas por eles e por Sri Ramakrishna Paramahansa. Quem reconhece Gauranga Mahaprabhu como encarnação divina, além dos Gaudiyas Vaishnavas? Sri Ramakrishna Paramahansa. Isso aponta algum sinal? Isso indica algum sinal que não é possível que você formalmente ensine Advaita Vedanta para este? Com o nome desse? Não pode. Não tem lógica isso. Ok? Muito bem. Thakur continua. Pedi à Mãe Divina apenas amor e devoção. Oferecendo flores aos seus pés e cruzando as mãos, eu disse: ó Mãe, aqui está o teu conhecimento, aqui está a tua ignorância. Por favor, conceda-me amor puro e devoção. Aqui está a tua pureza, aqui está a tua impureza. Apenas me conceda devoção pura. Aqui estão seus atos virtuosos e seu vício. Apenas conceda-me amor puro. Aqui está a tua justiça, aqui está a tua injustiça. Apenas conceda-me pura devoção. Sri Ramakrishna está colocando, diante do plano da dualidade, eu estou pedindo à Mãe, apenas me dê devoção. Eu sei que tudo advém dela. Eu sei que tudo advém de Deus. Mas eu estou dizendo, Deus, eu não me importo. O que me importa é ter amor por ti. Apenas me dê isso. Não é? Retidão, trabalho de caridade e assim por diante. Se você aceita a retidão, você também aceita a injustiça. Se você aceita a virtude, você também aceita o vício. Se você acredita no conhecimento, também acreditará na ignorância. Se você aceita a pureza ritual, você também terá que aceitar a impureza ritual. Se você está ciente da luz, também estará ciente da escuridão. Se você tem o conhecimento de um, também terá o conhecimento de muitos. A pessoa que tem conhecimento do bem também tem o conhecimento do mal. Lembre-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era o plano no jardim? Fiquem comigo, não se preocupe com o conhecimento do bem e do mal. O fruto do conhecimento do bem e do mal afastará vocês de mim. Mas então, tentado pelos próprios sentidos da dualidade, buscaram o fruto do conhecimento do bem e do mal e se tornaram separados da comunhão. Porque a comunhão é o além, é amor por ti. Se tivessem amor para o dono do jardim, não teriam provado daquela fruta que o separaria dele. Veja a conexão aqui, não é? Então, o caminho do conhecimento sem amor não é conhecimento. Entenda? Se uma pessoa tem amor e devoção pelos pés de lótus de Deus, pelos pés de lótus de Deus, isso é pessoal. Amor pelos pés de lótus de Deus é uma personificação que você adora. Não é o nada, não é você mesmo, não é a sensação do átomo, é o ente que você se prostra diante dos seus pés de lótus, ensino de Sri Ramakrishna. Se uma pessoa tem amor e devoção pelos pés de lótus de Deus, mesmo que coma carne de porco, ela é abençoada. Por outro lado, se a mente de uma pessoa está apegada ao mundo, mesmo que ela viva de arroz cozido com manteiga clarificada, ou seja, aqui está considerando a supremacia do amor sobre qualquer fórmula, mesmo a comida sátrica. Veja, mesmo o oferecimento de boga para virar praçada. É o que eu já falei. Será que um esquimó não pode ser um devoto de Krishna?
Será que um esquimó que só tem foca, peixe e gelo não pode oferecer o seu boga da carne de foca para Krishna e virar praçada? É claro que sim, se ele pensa em Deus. Agora aquele que é um vegano ateu, ele está comendo praçada? É claro que não. É claro que não. Evidentemente que não. E nunca pensou em Deus. O que adianta que a sua comida é sátrica? Em que sentido ela é sátrica? O seu corpo está morto, o seu corpo é morto. Tudo morre. Qualquer medida é pelo amor. Qualquer medida importante é pelo amor. É só isso que importa. Ok? Muito bem. O médico. Aí o médico diz. Aí o médico vem. Veja o médico. É a pérola, né? Incrível. Diz o médico, isso não está certo. Deixe-me contar algo. Buda comeu carne de porco e teve cólicas. Por causa da dor, ele tomou ópio. Você sabe o que é o nirvana e tudo mais, isso que se diz? É que ele tomou ópio e permaneceu sedado. Ele perdeu toda a sua consciência externa. Esse era o seu nirvana. Veja, para o cretino aqui do Dr. Sarkar, não dá vontade de voar com os dois pés na cara dele? Dá. Porque eu sou uma pessoa extremamente atada e tamásica. Sri Ramakrishna e os outros não têm essa vontade, eles riem. Eles riem, todos riem ao ouvir a interpretação do Nirvana do Buda. Ou seja, o senhor Buda estava simplesmente entorpecido. O Dr. Sarkar tem esse desrespeito profundo com todos os avatares. Ele estava criticando Rama, ele estava criticando Krishna, ele estava criticando o Buda. Porque esse é o ponto. Ele tem uma grande afeição por Sri Ramakrishna, mas ele não pode admitir Sri Ramakrishna como avatar. Não é? Não existiu um cientista brasileiro que disse que Jesus Cristo era um demente porque falava com Deus? É esse tipo de coisa. Só que aqui, nós que somos almas atadas, muito irritadiços, nós sentimos vontade de... Mas aqui Thakur compreende com muito boa vontade o doutor. Entende as suas contradições. Não é que ele não as critique, mas ele não consegue se separar dele, né? Que possamos ter, né, a benevolência dos grandes santos pelo contato com eles. Capítulo 5. Trabalho doméstico, altruísta, teosofia. Sri Ramakrishna diz para Shyambose. Veja que ninguém perdeu tempo, né, de argumentar com o médico sobre essa imbecilidade que ele falou. Ninguém perdeu tempo de falar com ele. Não seja cretino, não seja idiota, não seja imundo, não. É simplesmente rir. De coisas assim você deve rir. Não refute. Ria. É? Ok. E se afaste, né? Só que aqui ele é acolhido, porque ele é atraído por Sri Ramakrishna. Está acontecendo uma transformação, mas o seu orgulho não deixa. Não é? Sri Ramakrishna então diz para Shyambose: não há mal nenhum em levar uma vida de chefe de família, mas você deve fazer o seu trabalho desinteressadamente, fixando sua mente nos pés de lótus de Deus. Veja bem, se uma pessoa tem um furúnculo nas costas, ela conversa com todo mundo e cuida do trabalho também, mas a cabeça dela está sempre fervendo, é o mesmo. Ou seja, se você tem um incômodo, né, uma coisa que está te incomodando, uma dor no corpo, você faz o seu trabalho, mas lá você tem uma dor muito profunda. Da mesma forma, se você tem amor por Deus, você lida com esposa, filhos, responsabilidade, ao mesmo tempo que o seu coração está lá. Né? Isso aqui é muito importante, que o ensinamento de Sri Ramakrishna também é todo esse, né? Não é uma questão de você ser um monge, um sannyasi, não é isso. Viver num mosteiro, que adianta? Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? Né? A gente vê tantos problemas assim, pessoas que são expressamente, né, manifestam, né, uma religiosidade através de renúncias exteriores e são os tarados. O que adianta? Não é? Muito bem. Aí diz Thakur, ainda no mesmo exemplo: ou viva no mundo como uma mulher impura. A sua mente é atraída para seu amante, mesmo enquanto ela está realizando suas tarefas domésticas. Ele diz isso para o médico. Você entendeu? O que ele está querendo dizer? Veja, ele está usando um exemplo aqui, exemplos que são aparentemente contraditórios. A mulher adúltera, ela está pensando no seu amante. Isso não é bom, mas o Sri Ramakrishna não está indo nesse ponto moral. Ele está falando a intensidade do seu pensamento faz com que ela se mantenha lá, ainda que ela esteja fazendo comida. Né? Esse é o ponto central do ensino de Sri Ramakrishna. O seu coração e sua mente precisam estar em Deus. Estar em Deus e não em você mesmo, sou aquilo, não. Em Deus. É o seu objetivo e a sua busca. Muito bem. Então ele pergunta para o médico: você entendeu isso? E o médico diz: se eu não tiver essa atitude, como eu posso entender? Ou seja, ele não tem esse pensamento.
Ele não tem essa ideia. Como que ele pode entender algo que não é concebido, né? E aí, um pouco daquilo, né? Do guia e tudo mais. E Shamboos diz, você entende um pouco, não é? Ou seja, fazendo uma brincadeira com ele com essas coisas, né? Do pensamento aqui e ali e tudo mais. E Sri Ramakrishna rindo diz, ele está nesse negócio há algum tempo, não é verdade? Das coisas de ter um pensamento e fazer outra coisa. E Shamboos diz, Senhor, o que você acha da teosofia? Que nesse momento, né, um movimento teosófico da Blavatsky está acontecendo, contemporâneo de Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna diz a respeito disso. A questão é que as pessoas que andam por aí fazendo discípulos são de calibre inferior. E aqueles que desejam poderes ocultos também são de classe inferior. Por exemplo, o poder de atravessar o Ganges a pé, ou de ser capaz de saber se uma pessoa está dizendo algo em um lugar distante. Esse é um poder oculto. É muito difícil para uma pessoa assim ter amor puro por Deus. Sri Ramakrishna não entrou no mérito de falar da teosofia, mas dá uns sinais, né? Ele diz, a busca por siddhis, por poderes, é um obstáculo. Ele não está negando a existência dos siddhis. Ele está dizendo, se você busca isso, como que você vai buscar amor por Deus? E estava dizendo também, popularidade, institucionalismo, buscar discípulos. Isso é gente de calibre espiritual inferior. Não é que não tenha qualidade. Tem qualidade. Mas não é essa alta qualidade. Não é? Muito importante. Não é? Então Shamboos diz, mas os teosofistas estão tentando restabelecer o hinduísmo. Essa era a pretensão cretina deles, né? Que eles iam lá sair do ocidente cientificista para, pela erudição, recuperar o hinduísmo e o budismo também, por que não, das práticas supersticiosas e pela intelectual, tudo isso, né, que você vê por aí, né? Tem muitas escolas assim, né? Um pouco o René Guénon, um pouco isso também, né? Vai conseguir iluminar o mundo, né? Com uma clara percepção, né? Integral, né? Essas coisas. Essas coisas. Então Sri Ramakrishna diz, eu não sei muito sobre eles. Shamboos diz, para onde vai a alma encarnada após a morte? Seja para a região da Lua ou para algum planeta e assim por diante. Tudo isso é explicado na teosofia. A teosofia tem toda essa ideia, né? De explicar planos e dimensões, os Mahatmas, toda uma grande ciência, né? Descobrir os planos e coisas assim. Sri Ramakrishna diz, talvez seja assim, mas você sabe como eu sinto? Alguém perguntou a Hanuman, que dia é a data de hoje? Hanuman disse, não sei o dia, nem a data, nem a posição dos planetas, nada. Eu só penso em Rama. A minha atitude é exatamente assim. Sri Ramakrishna está querendo dizer isso, né? Pode ser que alguém consiga fazer toda essa descrição teológica, mas o que isso importa para um devoto? Então ele usa aqui o arquétipo de Hanuman. É Hanuman o modelo de Sri Ramakrishna. Certa vez um Advaitinha apareceu para Sri Ramakrishna e perguntou, Senhor, você pode fazer uma exposição da separação do Drig Drigsa Viveka? E Sri Ramakrishna disse, meu querido erudito, esse pensamento escolástico não passa pelos meus interesses. Eu só sei aquilo que a mãe me diz. Ah, é isso. Muito bem. Shamboos então diz, eles, os teosofistas, acreditam em grandes almas, os Mahatmas, né, que orientam, né, e que são os espíritos superiores da codificação kardeciana da teosofia. Okay? E você, Thakur? E Sri Ramakrishna responde, Thakur é por minha conta, ele perguntou isso, e você? Sri Ramakrishna responde, se você acredita em minhas palavras, eu digo, sim, existem grandes almas. Agora, deixe esse assunto de lado. Venha depois aqui quando eu me sentir um pouco melhor. Se você tiver fé em mim, você encontrará algum caminho de paz. Você não percebe que eu não aceito dinheiro ou presentes e roupas? Nenhuma oferta precisa ser feita aqui. E é por isso que tantas pessoas me visitam todos os dias. Ou seja, ele realmente está dizendo, eu posso dar orientação espiritual, mas a minha orientação espiritual não vai ser desse tipo. E você pode ter certeza que eu não vou trazer você para um clube. Eu não vou trazer você para uma instituição. Eu não vou trazer você para uma filiação. Então você não precisa ter esse medo.
E é por isso que as pessoas vêm para cá, porque percebem essa sinceridade, não é? Ele diz então para o médico, Sri Ramakrishna diz: eu quero dizer isso a você. Por favor, não se ofenda. Você fez todas essas coisas na sua vida. Ganhou dinheiro, nome, deu sermões. Agora, fixe sua mente em Deus por um tempo e venha aqui de vez em quando falar sobre Deus é inspirador. Sri Ramakrishna está dando para esse médico um grande presente, dizendo: eu aceito você. Eu aceito você para ser meu discípulo. Você chegou nesse ponto da vida, concentre sua mente em Deus, venha. Venha. E de certa maneira eu digo para vocês aqui, meus queridos amigos, esse é o chamado para todos nós. Todos nós somos chamados a, nesse momento que descobrimos isso aqui, sentarmos aos pés do lótus de Thakur e ouvir sobre Deus. Isso é inspirador. Não é? Falar sobre Deus é inspirador, disse Thakur. Depois de algum tempo, o médico se levanta para sair. Ao mesmo tempo, Girish Ghosh chega e, tirando a poeira dos pés de Sri Ramakrishna, senta-se. Sabe, né? Retirar as poeiras é um ato de extrema humildade, no qual, né, os filhos fazem para os pais, para os netos e faz para as pessoas santas, que é você entender que a pessoa é tão sagrada que a poeira dos seus pés é bênção para você. Então, Girish Ghosh fazia isso em relação a Sri Ramakrishna, o seu guru, e foi se sentar. Nesse momento, o médico disse: o médico fica feliz com o Girish chegou. Veja que eles estavam discutindo muito fervorosamente algumas sessões atrás, mas eles são amigos, não é? Isso é um bom modelo para nós, não é? Girish é o devoto rendido que disse, né? Eu lhe dou a procuração, cuide de mim. E o médico é o que diz o contrário disso. Não tem isso. Não tem quem seja diferente a ponto de poder me salvar. Ao mesmo tempo, os dois são amigos, né? O médico fica feliz e senta novamente. Ele ia embora e se sentou. O médico realmente está atrapalhando bastante sua vida profissional. O médico diz: durante todo o tempo que eu estive aqui, ele não veio. Assim que me levanto para sair, ele chega. Todo jeito, tá brincando, né? Dizendo que o Girish só chegou quando está indo embora. O médico e o Girish começam a falar sobre associação científica. Sri Ramakrishna disse: você me levará lá algum dia? É o lugar onde o médico trabalha, né? E o médico disse: se você for lá, você perderá a consciência ao ver todas as obras maravilhosas de Deus. Sri Ramakrishna disse: sério? O médico está dizendo, né? As obras científicas, né? Vacinas, os projetos, né? Isso né? E a ciência como modo de mostrar a Deus. É como muitos cientistas maiores pensavam, de fato. Era um modo de você conhecer a criação de Deus, era através da ciência. Então o doutor diz para Girish: faça-me o que quiser. Faça o que quiser. Mas, por favor, não o adore como Deus. Ao fazer isso, você está trazendo ruína para um homem tão bom. O que ele está querendo dizer? O ato de Girish pegar poeira dos pés de Sri Ramakrishna é uma adoração de Sri Ramakrishna. Ele está dizendo: isso prejudica Sri Ramakrishna. Veja. Veja, ele diz isso no meio daquele devoto, no meio de Sri Ramakrishna. Você vê que o médico tem uma força de coragem. Sri Ramakrishna valorizava muito isso, né? A coragem de alguém dizer o que pensa. Porque ele estava dizendo claramente que Sri Ramakrishna não era divino. Então Girish responde: Senhor, como eu posso evitar? De que outra forma eu posso me sentir em relação a ele, que me levou através do oceano do mundo e do oceano da dúvida? Diga-me, eu posso sequer olhar para os seus excrementos como excremento? Uma declaração de fé linda, a qual Girish está dizendo: ele é o meu salvador. Ele me retirou do mundanismo. Ele me recolheu. Como é que eu posso olhar para ele? Olhar para suas fezes e pensar que são simples fezes. Não, tudo nele é divino para mim. Veja, é uma declaração poderosíssima de amor, né? De amor devocional. Então o médico diz: não é uma questão de excrementos. Isso também não me enoja. Um dia, o filho de um lojista veio me ver e defecou em mim. Todos cobriram o nariz com panos. Eu me sentei ao lado dele por meia hora e não levei o lenço ao nariz. Eu nem cobri o nariz. Eu nem cubro o nariz quando um catador passa com um balde de lixo na cabeça. Eu sei que eu sou igual a ele. A todos. Como posso sentir repulsa? Eu não posso tirar a poeira dos pés dele, Sri Ramakrishna? Eu vejo, eu tiro. Aí ele tira a poeira dos pés de Sri Ramakrishna, né? E aí Girish, brincando, diz: os anjos estão tocando sinos nesse momento. Querendo dizer que ele fez um ato de devoção. Mas aí o médico quebra a ideia de Girish e diz: o que há de estranho em tirar a poeira dos pés de um homem? O que há de especial nisso? Eu posso tirar a poeira dos pés de qualquer um, viu? Observe-me tirando. Ele vai tirando a poeira de todos. Ou seja, não é porque Sri Ramakrishna é o Avatara. É porque ele faz isso com qualquer um. Porque para ele é tudo igual. Né?
Naren diz para o médico, Naren Swami diz, Swami Vivekananda, não é? Nós o consideramos como Deus, Swami Vivekananda, ok? Caso você pegue cotes do Swami Vivekananda Advaitin, nós o consideramos como Deus. Você sabe como é? Existe um ponto em algum lugar entre os reinos vegetal e animal, onde é muito difícil distinguir se algo é animado ou inanimado. Da mesma forma, existe um ponto entre o mundo do homem e o mundo de Deus, onde é difícil dizer que uma pessoa é humana ou divina. E aí o doutor disse: bem, meu caro irmão, as analogias não se aplicam a Deus. O que ele está querendo dizer? Se você tem dificuldade de saber o que o cogumelo é, está naquele reino dos fungos ali, um pouco no meio do caminho, ou outros animais, outros micro-organismos, isso não se aplica a Deus. Porque aqui Swamiji estava falando sobre a teoria do Avatar, ok? E aí Swamiji diz: não estou dizendo que ele é Deus, eu só estou dizendo que ele é um homem divino. Que é isso, né? Você não vai dizer que é o absoluto transcendente, porque está aqui no meio do transitório. Mas ele é, ao mesmo tempo, um elemento transitório e divino ao mesmo tempo. Isso é um mistério, ok? O médico diz: não se deve dar vazão a tais sentimentos. Não é bom expressá-los. Ninguém entende meus próprios sentimentos. Até meus melhores amigos me consideram duro e cruel. Talvez até vocês me expulsem depois de me baterem com seus sapatos. Aqui está exagerando um pouco, querendo dizer isso. Eu sei que esse meu excesso, né, de secura pode fazer com que vocês fiquem magoados comigo. E as pessoas geralmente pensam assim, pensam que eu não tenho sentimentos, porque eu sou muito, né, analítico, né? E Girish diz, não, e Sri Ramakrishna então diz ao médico: como você pode dizer isso? Essas pessoas têm grande afeição por você. Elas aguardam sua chegada tão ansiosamente quanto as damas de uma câmara nupcial aguardam o noivo que está chegando. E Girish diz: todos têm o maior apreço por você. E aí o médico responde: meu filho, até a minha esposa acha que eu sou um cara de coração duro. É porque eu não expresso meus sentimentos a ninguém. E aí Girish disse: nesse caso, senhor, é melhor você abrir as portas do seu coração por pena dos seus amigos para que eles possam entendê-lo. E o médico disse: o que posso dizer? Meus sentimentos ficam ainda mais agitados do que os seus. Eu derramo lágrimas na solidão. Não, ele diz isso para Narena: eu derramo lágrimas na solidão. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele é um sujeito muito contido. Muito contido. Para ele é muito importante manter isso. Mas ele tem lá esses sentimentos profundos. E claro que tem, está ali 5, 6 horas com o Sri Ramakrishna. Mas ele precisa manter uma postura, entendeu? Do homem de ciências. É isso que acontece. Meus amigos, não, eu acho que dá. Será que dá? Vou me arriscar. Eu não sei. Se acabar subitamente é porque foi. Homens divinos assumem o karma da humanidade e a atitude de Narayana. O médico diz para Sri Ramakrishna: bem, às vezes em êxtase você coloca os pés nas pessoas, isso não é bom. E Sri Ramakrishna disse: mas você acha que eu sei que eu estou colocando o pé em alguém? E o médico diz: você não acha que isso é certo, é? E Sri Ramakrishna diz: como posso contar o que acontece comigo no estado de Samadhi? Depois que eu desci, acho que talvez eu tenha essa doença por causa disso. Pensar em Deus me deixa louco. Tudo isso acontece no estado de loucura divina. Como posso ajudar? O doutor diz: viu? Ele concorda comigo. Ele expressa arrependimento pelo que ele faz. Ele sabe que não é certo. E aí Sri Ramakrishna diz para Narendra: você é muito inteligente. Você não pode responder para ele? Explique isso aí. Sri Ramakrishna sente um cansaço, né? Porque é cansativo falar, né, com as pessoas materialistas. E aí Girish diz para o médico: senhor, você está enganado. Ele não está se arrependendo disso, de botar o pé nas pessoas. Seu corpo é puro, intocado pelo pecado. Ele toca as pessoas para o bem delas. Há uma grande possibilidade dele contrair doença ao assumir sobre si o pecado deles. Isso é o que ele pensa às vezes. Quando você teve cólicas, não se arrependeu de ter ficado acordado até a noite lendo? Isso significa que é ruim ficar acordado e ler à noite? Não. Ele pode se arrepender de estar doente, mas não acha que seja errado tocar nos outros para o bem deles. Ou seja, na crença, Sri Ramakrishna está acolhendo no seu corpo visível as mazelas dos pecados dos seus devotos. É isso que um guru faz. E ele diz: ainda assim faço. Por quê? Porque é a ação de Deus através dele. Não é? Então, ao ouvir isso, o doutor diz envergonhado para eles: eu estou derrotado. Dê-me o pó dos seus pés. Ele pega a poeira dos pés de Guinness. Ou seja, ele entendeu o argumento de Guinness, né? Então ele diz para Naren: eu tenho que reconhecer o seu poder intelectual. E Naren diz para o médico:
Pense nisso da mesma forma. Você pode devotar sua vida a descobertas das verdades científicas e não se importar com as dificuldades físicas e confortos. Ele também pode arriscar a sua saúde por Deus, a maior de todas as ciências. Então o médico diz: todos os reformadores religiosos, Jesus, Chaitanya, Buda e Maomé, ficaram cheios de vaidade no fim, dizendo: só eu digo que é verdade. O que é isso? Veja, ele não tem respeito pelos avatares. É assim que ele pensa. Esse é o seu conflito, não é? E Girish diz para o médico: Senhor, agora você é culpado da mesma falta. Você tem a arrogância de todos esses combinados. Quando você aponta o egoísmo deles, você mesmo é culpado disso. O médico fica em silêncio. O clima ficou pesado, né? Naren diz para o médico: oferecemos a ele uma adoração à beira da adoração divina. E Sri Ramakrishna ri de alegria como uma criança. Sri Ramakrishna está vendo a conversa daqueles sadakas, daqueles devotos, falando a respeito do amor a Deus, das dificuldades de concebê-lo e da alegria de tê-lo descoberto. Meus amigos, aqui encerramos essa última sessão do primeiro volume. Nesse vídeo mais longo, que era para encerrar esse primeiro volume, eu fico muito, muito, muito feliz de ter conseguido completar essa primeira etapa. Se Deus me der forças e iluminação, continuidade teremos dos outros volumes. Eu vou partir agora para um tempo de férias. Esse aqui encerra essa parte da série. E eu fico ao comando do Senhor para tudo continuar dentro de algumas semanas, voltando aqui as postagens, se Ele assim permitir. Eu recomendo, acompanhe essa série, veja os outros vídeos, meditem nesses ensinamentos, se recolham aos pés de Lótus de Thakur e aprendam sobre como buscar o amor por Deus. É o objetivo de nossa vida. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima, que será o início do segundo volume. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Jai Thakur.